Instituto Bico e Confraria Camões apresentam pela TV na Estante o 20º episódio de Conversar, a instigante epopeia por mares nunca dantes navegados da língua, da literatura, das linguagens. Vamos à nossa epígrafe. Nosso poeta da semana, em 28 de dezembro de 1962, nasceu Ramsés Ramos, em Teresina, Piauí. Poeta, tradutor, crítico de arte, jornalista, formado em direito, fluente em diversos idiomas. Lançou 6 livros de poesia e faleceu aos 36 anos na Rússia. Saudade me botou na parede. Há de chorar, mas eu sei que a rede em que reparto é um banquete raro, tanto fino quanto farto. Saudade triscou do gatilho, impossível não prantear. Mas eu sinto que o ato entre o partir e o ficar é o fico, não o parto. Evoyé Ramsés. Vamos à nossa proposição de hoje. O mote do episódio de hoje é Fernando Pessoa em cena. Fernando Pessoa, poeta, o dramaturgo, o ensaísta, o tradutor, o crítico literário, etc, etc, etc. Nasceu em Lisboa, Portugal, em 13 de junho de 1888 e partiu em 30 de novembro, outro dia, de 1935, aos 47 anos. Como escritor do modernismo português, notabilizou-se com a criação dos heterônimos, uma das expressivas vozes da literatura lusitana. Foi educado na África do Sul, tinha uma fluência com o inglês, considerada por alguns melhor que no próprio português. Tanto é que é tido como representante das duas literaturas, a portuguesa e a inglesa. E das 4 obras que ele assinou como Fernando Pessoa, 3 são em inglês. Já o nosso protagonista de hoje é um artista multifacetado, como o nosso homenageado, os 2 homenageados, Ramsés e o próprio Fernando Pessoa. Ele é graduado em Letras pela Federal, Educação Artística, Música, embora incompleta, mas pela Federal, é pós-graduado em História da Arte e da Arquitetura pela Camilo Filho, pós-graduado em Musicoterapia pela Federal. No teatro, ele é ator, é diretor, é ator, é cenógrafo, é iluminador, figurinista, aderecista, mais de 15 prêmios em festivais nacionais e internacionais. Na dança, baila pela folclórica, pela clássica, contemporânea e dança de teatro. Ele tem produções literárias famosíssimas, como Palhaçada, O Alto da Folia de Reis, Ulisses entre o Amor e a Morte, de Henrique de Carvalho, Barrela, de Plínio Marcos, A Eleição e a afamada Álvaro de Campos em Pessoa. Viajado, premiado, extremamente conhecido no mundo
da dramaturgia. Vive, respira dramaturgia. E mais que isso, ele é meu amigo. Eu apenas serei o narrador desta trama, mas quem vai nos conduzir ao clímax será o protagonista Adalmir de Miranda Moura. O Adalmir Miranda. Saudações camonianas. Bem-vindo ao Conversar, meu irmão. Saudações, saudações a todos os literatas, saudações a toda e qualquer manifestação literária, teatral, dramatúrgica e a toda a arte em si, que realmente é a transformação, uma das únicas formas de transformar o mundo. Meu irmão, a primeira pergunta que eu faço a meus convidados é o motivo de você existir na realidade. A pergunta é: por que teatro? Bem, o teatro, a minha primeira arte é cinema, né? Eu me apaixonei primeiramente por cinema, circo, né? Assistindo circo de rua, aquela coisa toda. E aí o cinema me encantou por causa da TV. Através da TV eu cheguei ao cinema. É tanto que a minha arte teatral, né? Todo o meu trabalho, você sempre vê um veio do cinema, tanto na questão da montagem, na questão da textura cênica, como na questão da arquitetura cênica, a angulação cênica, tudo tem a ver muito com o cinema. E teatro, o teatro me chamou muita atenção porque o teatro ele é vivo, né? Na verdade, a pessoa tem que estar ali presente para ver o teatro. Eu estou falando do teatro em si, porque aí você pode ver uma peça teatral no vídeo, na televisão, em algum lugar, mas o teatro, ele é feito, ele é criado para que as pessoas possam assistir ao vivo. Então, você está vendo, naquele momento, uma cena, alguma coisa que não se repete. No outro dia, se você for assistir a mesma peça, ela é feita de forma diferente. Então, o teatro, ele é muito isso, ele é muito dinâmico nesse sentido. Então, me interessou muito essa questão, essa magia de um ser humano estar encarnando, interpretando algo, jogando emoções, jogando sensações, como dizia o Fernando Pessoa, para uma plateia que vai simplesmente perceber aquilo sentada. Ela foi ao teatro porque quis, sentou na plateia para assistir aquilo. E quando ela assiste e tem aquela troca, né? Porque o teatro, para mim, tem que ter muita sensação. Tem que passar sensações, tem que passar sentimentos que a plateia possa captar de alguma forma, que ela volte para casa transformada de alguma forma. Então, essa magia do teatro ao vivo, em carne, né, do ator, que se transfigura em cena para uma outra dimensão de outro ser, isso me chamou muita atenção. E é por isso que eu gosto de teatro. Adalmir, de tantas experiências, de tantas vivências, de tantas, digamos, de tantos palcos pela tua vida, qual foi o momento de palco que mais mexeu com você, que mais te balançou as tuas estruturas de artista? Assim, teve dois momentos, né? Um foi em Blumenau, Santa Catarina, quando eu fui com o Álvaro de Campos, mas foi quando eu fui com outro espetáculo, com uma comédia, porque o teatro de Blumenau, ele é para 1.000 pessoas, né? Um público de 1.000 pessoas. E eu fui apresentar esse espetáculo, e no dia, e as pessoas pagam. No dia, eles queriam que a gente fizesse 2 sessões, porque já estava atrasado 10 minutos de atraso, porque as pessoas ainda estavam querendo entrar e não cabia mais ninguém. Então, a gente tinha cena na plateia, não fizemos, porque o pessoal ocupou sentado todo o chão. Então, foi uma grande plateia vibrando com o nosso trabalho. Esse foi um momento muito, muito... Nós tínhamos, a gente foi a Blumenau com um espetáculo que eram 11 atores.
E a gente simplesmente, na hora da viagem, só conseguimos ir com 4 atores. E aí eu convidei mais 2 atores. E aí eu tive que fazer uma adaptação do espetáculo e foi o maior sucesso em Blumenau. E a outra vez foi em Porto Velho, Rondônia, quando a gente foi participar do Amazônia das Artes com o Alto da Folia de Reis, um espetáculo sobre o reisado piauiense, né, para crianças, teatro de rua, e a gente apresentou para uma imensa plateia lá no porto, que eles chamam do Rio Madeira, né? Do Rio Madeira tem um porto antigo que era transporte de madeira, e lá eles fizeram assim, uma arquibancada enorme, e estava lotado nesse dia. Nós fizemos teatro de rua, tivemos que usar microfone de lapela para poder realizar. Então, foi uma grande emoção para esses 2, né? Agora, o Álvaro de Campos em pessoa é sempre uma grande emoção, toda vez que eu apresento, em qualquer lugar. Sempre é. Eu conheci você, eu estava morando fora, quando eu cheguei a Teresina, você estava em cartaz. E eu não conhecia o teu trabalho. Assim, eu ouvia falar, mas eu nunca tinha assistido você. E aí eu fui ao Teatro 4 de Setembro. E confesso a você, foi uma das mais gratificantes, das mais belas noites que eu tive, por ser apaixonado também. Lógico, minha paixão maior primeiro é cidadão aqui. Cadê este? Este é a minha grande paixão. Mas o Fernando Pessoa vem colado nele, né? Não dá para dissociar muito certos autores, principalmente os portugueses. E uma peça teatral que fosse sobre Fernando Pessoa, eu fui sem pensar 2 vezes e conhecer também o teu trabalho. Eu saí de lá assim, maravilhado, embevecido. Eu saí, passei umas 2 semanas flutuando. Que bom! Uma beleza. E Isso é digo bom, isso porque eu faço teatro para esse tipo de coisa, para sensações, para que as pessoas sintam. Eu digo isso a todo canto que eu chego, que nós, do Piauí, temos grandes artistas. Coisas maravilhosas. Só pedindo para falar um pouquinho, eu também tive uma grande emoção com o Álvaro de Campos, que eu acho que eu posso citar como um daqueles momentos. Foi quando eu fui apresentar no teatro e eu recebi no camarim, antes da apresentação, uma visita ilustre, que hoje é uma pessoa que eu sempre tive vontade de fazer adaptação para teatro, e que hoje em dia eu sou amigo dele, muito amigo, de vir para a casa dele, visitar. Ele cedeu os direitos de vários textos dele para eu fazer adaptação teatral, cedeu mesmo os direitos, que é o Assis Brasil. O Assis Brasil foi no camarim e aí disse, eu vim lhe ver. Aí eu quis tremer, eu disse, não vou tremer não, é o Assis Brasil. Só o Assis Brasil. Que nada, tremi feito vara verde. Fiz o espetáculo, terminou, ele foi, porque a Francis Gelda tinha indicado para ele, né? Uhum. Francis Gelda, grande escritora, né? Aí a Francis Gelda, ela disse 1000 coisas para ele, né? E ele chegou lá, aí eu disse assim, e aí, Assis, você assistiu o espetáculo? Francis Gelda exagerada, né? Aí ele disse assim, não, ela subestimou o seu trabalho. E aí, então, ele cedeu Os Que Bebem Como os Cães, cedeu Beira Rio, Beira Vida para mim, e disse que poderia ceder mais livros ainda, os direitos, se eu fizesse o Crocodilos. Você conhece esse livro? Não, nunca li. Eu sei que existe tudo, mas eu nunca li esse livro. Crocodilos, não existe em lugar nenhum, nem ele tem. Eu digo a você que você Aí um amigo meu comprou num sebo, e eu já fui lá atrás para xerografar, para trazer para mim. Quer saber que... E se você não sabe, o Assis Brasil também escreveu uma peça de teatro para mim. Um texto para teatral. você, essa eu não sabia. É o único. Mas você fazendo Os Que Bebem Como os Cães, eu já imagino você fazendo aquela cena dele na prisão, que deve ser um negócio... Eu disse, Assis, é complicado, porque a sua literatura, ela já basta por si só.
para eu pegar a sua literatura e jogar no palco, na ação, porque lá é narração, são narrativas. Como transformar narrativas em primeira pessoa, em relação ao personagem, né? Que o personagem fica narrando o que ele pensa, o que ele sente. Como transformar isso em ação? Se o personagem está só sentindo e pensando. É como rio subterrâneo. É como rio subterrâneo. Aí eu disse assim, eu imagino é uma boca quente, mas eu topo. Ainda hoje ele me cobra. Todo dia ele Talvez, me cobra. Eu não sei se conseguiríamos no teatro, mas no cinema, rio subterrâneo seria um estouro. Loucura, né? Um estouro. Eu tô Meu aqui, amigo, ó. Aqui atrás tem muito livro dele. Fui atrás meu em irmão, Rio de Janeiro e comprei muitos livros do Assis. Eu sempre leio e releio, né? Que é uma das indicações assim que eu indicaria para as pessoas. Procurem ler a obra de Assis Brasil, é muito rica, muito boa. voltando ao Fernando Pessoa, eu quero te fazer uma pergunta sobre você, mas eu vou partir do Fernando Pessoa. Certo. Mas a pergunta é sobre você. Fernando Pessoa tem um texto que ele diz: fiz de mim o que não soube. E o que eu podia fazer de mim, não o fiz. O domínio que vesti, o dominó que vesti era errado. Conheceram-me logo por quem não era e não desmenti e perdi-me. Quando quis tirar a máscara, ela estava pregada à cara. Quando a tirei e me vi ao espelho, já tinha envelhecido. Eu pergunto, qual personagem você fez que você quase não consegue tirar a máscara da face? Qual te possuiu e que você realmente... Todos a gente tem que entrar na personagem, mas tem um que nos arrebata de uma maneira mais dura, né? Olha, eu acho que o Álvaro de Campos. Todas as vezes, né? Porque na própria montagem do Álvaro de Campos, eu pratico pessoa. Porque eu dirijo, eu produzo, eu adaptei, eu criei o espetáculo com a poesia dele. Então, eu sou vários ao mesmo tempo, num só trabalho. E ainda tenho que levar a carga da poesia dele. Né? Tem um poema dele que eu sempre dizia, achava muito bonito, mas um dia eu parei para analisar. Eu estive em Portugal, né? Fui lá na casa, Fernando Pessoa, no quarto que ele morava, tudo, que ele passava, o quartinho minúsculo, né? Que agora virou museu e eles colocaram arames no quarto. E aí eu vi o óculos, vi o livro, vi os escritos dele, tudo, o óculos, o chapéu. E, assim, é muita identificação. Então, quando eu vou para o Álvaro de Campos, é como se eu fosse o Pessoa, embora não sendo. Mas eu sou Pessoa, embora não sendo. Mas eu sou Pessoa, naquele Álvaro de Campos. Entendeu? É uma sensação muito... É tanto que o espetáculo já fazem 32 anos. Que ele existe. Vida, né? Que ele existe. Eu estou pretendendo... Eu ia trazer agora em 2020, mas a pandemia não deixou, para comemorar os 32 anos. Mas no próximo ano eu comemoro os 33, idade de Cristo. Meu irmão, diz uma coisa, você tem prêmios que eu acho que não tem nem lugar para você botar na sua casa. Aqui tem alguns. Ó, aqui em cima, não sei se dá para ver. Dá para ver um pouco. Qual deles é o teu xodó que você dá uma lambida de vez em quando? O de direção teatral entregue pela Fernanda Montenegro no Teatro Glauci Rocha, na Avenida Rio Branco do Rio de Janeiro. Eu fui com o espetáculo Barrela, e era um festival nacional, a gente foi selecionado, nós fomos, e eu ganhei o prêmio de melhor direção, Humberto Pequeno, melhor ator coadjuvante, e ganhamos também melhor iluminação, que também era minha, né? Iluminação, pelo Barrela. E ela estava, no dia da entrega da premiação, ela estava na plateia. Né? E aí, lá vem a Fernanda Montenegro para entregar o prêmio de melhor direção. Por pouco não ganhamos melhor espetáculo. E aí eu disse assim, ela estava sentada na plateia, aí eu dei um abraço nela, tem até umas fotos aí, que
que a gente tem. E aí, aí eu fui fazer o meu discurso com o prêmio, subi no palco, ela me entregou embaixo, né? E eu subi. E aí, quando eu disse assim que eu achava que a arte ainda era uma das únicas armas de mudança do povo, né? E aí ela levantou na plateia. Eu concordo, gritando. Para mim foi demais, assim. Né? E como é que Fernando Pessoa entrou na tua vida? Fernando Pessoa, eu comecei já ainda saindo do ginásio, eu conheci a poesia de Fernando Pessoa, assim, por acaso, né? Que Fernando Pessoa é muito curtido pelos jovens, assim. E eu, como jovem no ginásio, eu tive acesso à poesia. O poeta é um fingidor, né? E aí eu achei interessante aquilo, né? Adolescente, mas eu já vislumbrava algo, já pensava em algo diferente, eu já tinha uma percepção que ia além, né? O pessoal dizia que, na época, o meu professor dizia que eu era um adulto em pele de adolescente. E aí eu percebi o Fernando Pessoa e disse assim, não, aí percebi mesmo. E aí quando eu fui para o segundo grau, aí a gente vê, né? A questão da literatura portuguesa, aí eu vi o Fernando Pessoa, e aí comecei a gostar do Fernando Pessoa e fui para a universidade, e foi através disso que eu ingressei no curso de letras da Federal. E aí lá eu aprofundei o meu conhecimento do Fernando Pessoa. Nós começamos no curso de letras com um show de punk rock, hardcore pesado, que era o Fábio Carvalho, era o Jorge. Eles fizeram Hora Absurda, o nome da banda. Hora Absurda. Foi o Fernando Pessoa, né? Sim. E aí surgiu o show. E aí eles disseram assim, Adalmir, você não quer dirigir o nosso show? Ia ser no Teatro 4 de Setembro. Aí eu, pois tá certo. Pois eu vou entrar falando poemas do Álvaro de Campos. E eram só poemas do Álvaro de Campos, as músicas. Rock mesmo, punk rock. E aí eu entrei nessa coisa para fazer esses poemas. E aí foi daí que nasceu o Álvaro de Campos em Pessoa. Em 1988, no Departamento de Artes de Educação Artística da UFP, DEA. E ainda era só eu, um chapéu preto coberto com pano preto, que eu comprei no Mercado Velho, com um paletó meio estilizado que uma costureira fez rapidamente, e o chapéu e uma cadeira. Era só isso. A cadeira permaneceu até hoje, né? Só isso não. E o ator? E o ator? E o ator, que é a diferença, né? Bota lá uma cadeira para qualquer um e um chapéu para ver se sai. E aí eu fiz o departamento. Eu me lembro que o João Cláudio até assistiu essa estreia na época, ele estava no curso de comunicação social. O Frank Aguiar, na época, ele fazia música. E logo depois eu entrei para a música também. E até estudei junto com o Frank Aguiar. Então, assim, e aí foi tomando forma, e eu fui fazendo várias versões. Aí veio outras versões, acrescentei as bailarinas, como marinheiros, e acrescentei mais elementos, fui acrescentando. Aí eu fiz um projeto de luz, que foi um dos itens mais premiados do espetáculo. Ator, direção, espetáculo e iluminação. Figurino também, muitas vezes. Quem não assistiu ainda não sabe o que está perdendo. Mas vamos ficar no pé e no outro para 2021 você voltar com daqui ele. Pra pouco. Né? Daqui para pouco. Neste instantinho chega. Neste instantinho. O Fernando Pessoa era tido como um homem muito supersticioso. Tinha um hábito muito forte de consultar horóscopo, essa coisa toda. Né? Ele era horoscopista. E ele tinha um encontro marcado com uma famosa escritora brasileira lá em Portugal. E antes de sair do hotel, quando ele olhou e ela esperou por ele um tempão, e quando não vai, teve uma surpresa. Vocês conhecem essa passagem dele? Não, eu não estou me lembrando agora, não. Eu sei de tudo Fernando Pessoa, mas isso aí eu não estou me lembrando.
Diz que ele, Diga, estou curioso. antes disso, ela foi, a Cecília Meirelles, foi encontrá-lo em Lisboa. Ah! E lembrei. foi, esperou por ele, nada, e lá pelas tantas, ele foi embora e ele mandou do outro dia para o hotel uma correspondência, um bilhete pedindo desculpas, mas que, ao sair de casa, primeiro consultou o horóscopo e dizia que não era um dia auspicioso para fazer novas amizades, e ele não foi. Vai ver que aconteceu a mesma coisa com o Mário Sá Carneiro, né? Então, é uma loucura. Não foi. Ele não foi ao encontro do Sá Carneiro em Londres, né? Que eles acabaram se tornando grandes amigos, né? Pois é. Ele, Mário Sá Carneiro, o Almada Negreiro. Para Negreiros, que todas as gravuras do Fernando Pessoa, né? Praticamente quase todas vieram dele, da época dos modernistas, Almada Negreiros. Meu irmão, você vê no Fernando Pessoa uma certa disputa com Camões, um cruzamento aí entre Mensagem e os Lusíadas. Você vê alguma tentativa do Fernando Pessoa querer reescrever os Lusíadas ou suplantar Lusíadas ou ter a... Porque são dois gigantes da literatura portuguesa, só que um clássico e outro moderno. Você vê esse embate dele, Fernando Pessoa, essa busca do Fernando Pessoa? Eu vejo. Porque Mensagem, como você bem disse, é modernista, né? Então tem uma linguagem bem mais, digamos assim, direcionada, né? Não é bem a palavra, não, porque eu não estou encontrando a palavra. Mas, assim, você percebe a questão do saudosismo, né? Do sebastianismo. Você percebe toda aquela coisa do Pessoa ele mesmo, na exaltação à sua terra, a Portugal, a questão histórica, a questão do filho órfão que perdeu Dom Sebastião. Né? O sebastianismo é muito forte. E isso está muito forte no Fernando Pessoa. Eu acho que ele colocou, mas eu acho que cada um está na sua ordem, entendeu? De escritor. A gente vê essa coisa do Camões e do Fernando Pessoa, mas, assim, eu não digo semelhança, não existe, porque cada um está na sua, digamos assim, no seu estilo, na sua caracterização de sebastianista, está na sua própria forma de poetar, né? Fernando Pessoa é exatamente... Eu vou explicar um trecho do Mensagem que é muito forte, que é o que ele diz que a prece, né? Prece. Uhum. Que eu sempre gostei do prece. Quando eu estava estudando mais sobre Fernando Pessoa e sobre a questão do sebastianismo, a questão pessoal dele, como Fernando Pessoa mesmo, a vida dele, e aí eu entendi o poema. E quando eu entendi o poema, eu confesso que eu fui aos prantos. Eu fui aos prantos quando eu consegui entender o poema. Né? Porque é de uma profundidade tão grande. Porque você percebe no Mensagem, você percebe muito a questão lírica do Fernando Pessoa, muito questão pessoal lírica, eu digo pessoal lírica do Fernando Pessoa. Você percebe muito ele, enquanto eu lírico, se manifestando de forma... O prece me provocou uma emoção quando eu entendi mesmo. E que o Camões, ele faz uma evocação, uma coisa, né? Estou encontrando palavras. E o Fernando Pessoa, ele se assume como sebastianista, ele se assume como português, ele se assume, reclama e pede o seu lugar no mundo, pede o seu lugar, Portugal no mundo, o seu lugar, Fernando Pessoa no mundo. Não sei se você está me entendendo. Claro. Agora, dentro disso aí, eu te pergunto o seguinte.
O que eu quero cutucar aqui bem forte é o seguinte: você não sentiu, no tudo que você já leu de Fernando Pessoa, como um estudioso do Fernando Pessoa, como é mais do que um estudioso especialista, é encarnação para você fazer. Claro, você para fazer a reencarnação de Pessoa, né? Você para fazer um espetáculo sobre um texto qualquer, você tem que encarnar aquela personagem. Você teve que se colocar no lugar do Pessoa para poder internalizar o texto, não decorar as palavras. Mas para você tem que fazer isso. Né? Então, você, nessas tuas pesquisas, nesse teu sentido Pessoa, você não sentiu assim um certo ciúmezinho do Pessoa da grandeza do Camões? Olhe, Pessoa é Pessoa. Tudo bem, ele pode ter sentido ciúme, mas ele se. Vai com Camões! Mas o Fernando Pessoa, ele se basta, entendeu? A poesia dele por si só basta. Eu estou me referindo. Eu estou assim, ele queria alcançar a dimensão de Os Lusíadas. E, lógico, nós temos nomes assim, essa de Queiroz, nós temos o Pessoa, temos o Mário, temos o Camões, temos o Herculano, nós temos nomes infinitos, a Florbela Espanca, nós temos a Sofia de Mello, nós temos gente demais em Portugal, gente boa demais, escritores tão bons quanto os nossos. Mas, assim, Mas o Camões é um clássico. Quem não leu Camões não leu literatura de nada. Isso mexe com o brio de um gigante como o Fernando Pessoa. Fernando Pessoa é uma coisa que ele tanto não se cabia nele que ele teria... Eu não vou perguntar porque já é outra transbordado, né? Transbordado em outros. Eu tenho uma teoria, inclusive, que eu defendo ela e acho que muita gente tira meu fígado. Mas eu posso dizer? Claro. Assim, eu acho que Fernando Pessoa era um heterônimo também. Sobre os heterônimos, segura um pouquinho que eu te pergunto já, porque senão você me rouba a cena. Você me rouba a cena. Essa daí é meio polêmica, mas eu... Mas eu quero saber. Antes de nós irmos para os heterônimos, me responde uma coisa. O texto do Edgar Lapoe, O Corvo, ele foi traduzido primeiro pelo Vera Machado e tempos depois pelo próprio Camões, ou pelo próprio Fernando Pessoa. São duas leituras, são duas interpretações. Você já teve acesso a essas duas traduções? Ou você... Eu já tive acesso, lógico que eu conheço, né, O Corvo. Mas, não, assim, eu não consigo me lembrar exatamente quem traduziu, não consigo. Me lembrar de dizer que eu vi a do Pessoa e eu... Tem várias traduções. Aí tem o do Pessoa e tem a do Machado. Lógico que a do Machado é anterior. São duas interpretações, tem pequenas variações, mas são duas interpretações que vale a pena se fazer um confronto de leitura das duas. Mas vamos aos heterônimos. Certo. Vamos. Você diria que os heterônimos... Depois nós vamos para a tua tese do fígado. Eu adoro o fígado. Né? E mal passado. Olha aqui, ó. Eu tenho... Aqui é em holandês. Fernando Pessoa em holandês. A obra dele em prosa é holandês. Tudo em holandês. Eu tenho em inglês várias versões do Jonatas Grift. Como é? Jonatas... Eu não me lembro. Grift. Parece que é Grift. Jonas Grift. Tenho várias traduções em inglês e espanhol. Por quê? Vou dar em primeira mão para você aqui. Eu vou montar um novo monólogo do Fernando Pessoa, intitulado Ficções do Interlúdio. Eu vou montar em português, em inglês e espanhol.
Já tenho decorado em inglês. Travou, não sei se saiu. Saiu sim. Pois é, eu tenho decorado já em inglês. Incrível, eu decoro facilmente em inglês. Mas Em você vai português é mais apresentar. difícil. Claro! É Você muito vai mais trazer. difícil decorar em português. Mas no mesmo espetáculo. É o mesmo espetáculo em 3 versões: português, espanhol e inglês. Já Isso, decorei em inglês. isso é para quando, meu irmão? Olha, eu fiz a primeira versão do espetáculo, que foi um espetáculo aula, eu ganhei o prêmio Miriam Muniz, do Ministério da Cultura, que era um espetáculo que eu apresentava os 3 heterônimos e ele mesmo, só que de forma mais simples e nas escolas, em quadras. E aí, ao mesmo tempo, eu dou uma aula sobre literatura portuguesa, sobre Fernando Pessoa, e ao mesmo tempo que eu apresento o espetáculo. Seria uma aula dramatizada, entendeu? E esse projeto foi premiado pelo Miriam Muniz de Teatro, do extinto Ministério da Cultura. Também o projeto Miriam Muniz também acabou nesse novo governo. E esse trabalho eu quero trazer agora como espetáculo, que é o Ficções do Interlude, que vai ser Fictions of the Interlude, Ficzione de Interludio, do Interlúdio e Ficções do Interlúdio. 3 versões. Esse eu queria realizar, nem que seja até 2022, esse trabalho. Tem um tempão longo ainda para caminhar ainda. Dá tempo muita coisa. Mas vamos aos heterônimos? Vamos. Pergunte. Você vê como genialidade um ato de inspiração, um clique, um momento divino para ele criar isso? Ou você acredita, como alguns estudiosos, que havia ali uma intervenção espiritual em Fernando Pessoa? Eu acho que havia uma incomodação muito grande. Quando você fica muito mais criativo quando você se sente incomodado com a vida, com a existência, com tudo. Você se incomoda, então você cria. Você traz algo novo, uma proposta nova. Eu penso assim, eu raciocino assim. Então, e ele colocou isso na obra dele. Então, a produção desse pessoa ele era muitos. Nós somos muitas pessoas. Nós somos capazes de coisas que a gente diz, não sou capaz, mas é. Porque todo ser humano, nós somos muitas pessoas. Aí vem aquela ideia de que a gente teve muitas vidas passadas, não sei o quê. Bem, eu não estou falando disso, eu estou dizendo que nós somos muitos. A gente tem muitas percepções. Ou você está assim, ou você está assado. Quer dizer... Faz uma diferença, Dalmi, faz uma diferença para os nossos amigos que nos acompanham e não conhecem tanto Fernando Pessoa, faz uma diferença, uma distinção entre os heterônimos criados pelo Fernando Pessoa e personagens criadas por escritores. Machado de Assis, por exemplo, pega a caneta de memórias póstumas e entrega para o Brás Cubas. Uhum. Tá aí. Escreve a obra. Ele é dono da obra. Ele é o autor do enredo, da obra, mas do enredo é ele que conta. Ele é mais que um narrador. Foi um ato de genialidade. Mas o Machado de Assis criou todas as personagens. Qual a diferença, para quem nos acompanha, de criar personagens e heterônimos criadas por um escritor, qualquer um deles, e os heterônimos do Fernando Pessoa? Bem, personagens são personagens criados por um autor, que cria as personagens que são de um jeito, pensam de um jeito, pensam até diferente do autor, né? Mas o personagem em si é criado pelo autor, né? Essa questão de criar personagens numa peça, num livro, num romance. Aí tem o pseudônimo, né? Que é quando o autor se esconde atrás de um nome, mas ele continua sendo o autor. Ele usa um pseudônimo, mas ele continua sendo o autor. E tem os heterônimos.
Os heterônimos são criações além do autor. São seres pensantes que têm vida própria, né? O próprio Pessoa fazia até o mapa, ele fazia o mapa astral de todos eles. Eles nasciam no lugar, tinham vida própria, tinham função, trabalhou nisso. Ele tinha uma biografia que ele fazia. Era como se aqueles personagens pensassem por conta própria, existissem por conta própria, mas quem estava por trás de toda essa criação era o Pessoa, mas ele não se assumia como eles. Né? O Alberto Caeiro, o objetivista, o Álvaro de Campos, o subjetivista, e o clássico, o Ricardo Reis, aí tem o Bernardo Soares, tem o Chevalier de Par, né, considerado o primeiro heterônimo dele, mas são seres que eles estão fora da questão de criação de personagens, porque é como se eles tivessem vida própria. O Fernando Pessoa não se responsabiliza por eles. É tanto que ele criou também a loucura dos próprios heterônimos conversarem entre si através de cartas, criticarem o trabalho do outro. Né? Então, os próprios heterônimos, lá na presença, né? Lá na época dos modernistas de Portugal, o Álvaro de Campos recebia uma crítica do Ricardo Reis, o Ricardo Reis falava do outro, e eles era como se ele tivesse vida própria. Então, o heterônimo, né, são vidas diversas, personas diversas do autor. Eles têm vida própria, eles têm uma biografia, eles têm uma concepção de poesia, uma concepção de literatura, e divergem entre si. É tanto que eles até divergiam entre si. Da postura da sua obra, né? Então, heterônimo, ele é distante do personagem porque é como se eles tivessem vida própria. Eles nasceram por si só. Fernando Pessoa não se responsabiliza, não tem nada a ver com eles. E, quer dizer, se ninguém soubesse disso, seriam autores desconhecidos. Deu para mais ou menos? Claro. Porque eu tentei ser bem sucinto e numa linguagem bem mais fácil, né? Porque se a gente for cair na questão teórica da literatura, eu acho que fica mais difícil, assim, que a gente vai por outros meios, né? Mas, basicamente, é isso. Heterônimos são pessoas diversas que divergem do autor, que não tem nada a ver, que tem vida própria. Seriam isso. Personagens foram criados pelo... Aí diz assim, mas os heterônimos foram criados pelo Fernando Pessoa. Mas não adianta, isso não existe. É como se não fosse. E ele disse... Ele deu existência a eles, né? Criei personagens diferentes de si e de mim, com pensamentos que divergem dos meus, que não são como os meus. Muitos deles exprimem ideias que não aceito e sentimentos que nunca tive. Quando criei Álvaro de Campos, criei no súbito de dizer não sei o quê, né? Nas palavras do próprio Pessoa. Pois é, baseado nisso, quando ele diz eu sou um e sou muitos, uma parte de mim, mas não sou eu, é baseado em alguns desses textos que alguns estudiosos caem para o lado da espiritualidade. Que seria no Passagem das Horas, por exemplo, né? Que ele se debruçou sobre a escrivaninha, botou a mão na cabeça e escreveu com sofreguidão o Ode Triunfal. Que é uma pancada. Ode Marítima, quer dizer. E Ode Marítima. Todos dois. Marítima, Triunfal. Né? Tá sem parar. E são poemas imensos. Aí diz assim, ele estava... Chico Xavier, né? Estava baixando um santo ali, um espírito que psicografou aquele poema até... E ele não parou enquanto não terminou. Tabacaria. Que tabacaria, o Esteves, né, da tabacaria, e ele flertando com o cara que acenou para ele do nada, quer dizer, ele coloca casualidades, que é como se Poema em linha reta é outro tiro, né? Pois é, poema em linha reta,
E Passagem das Horas, né? Passagem das Horas, que foi um que ele também... Então, assim, é por isso que muita gente... Eu não gosto muito de ir para esse lado, porque eu não pesquisei, eu não estudei muito. Mas, assim, é uma coisa meio estranha, o ato de criação dele. É uma coisa meio estranha. Ele, A genialidade dele, a gente tenta explicar dessa forma. Né? ele é muito conhecido, ou são conhecidos, esses três mais importantes, que é o Ricardo Reis, que é o Álvaro, o Alberto Caeiro e o Álvaro de Campos. São os mais conhecidos, são os mais divulgados, são os mais estudados. Há uns 2 anos, mais ou menos, descobriram uma caixa grande, uma espécie de um baú, abarrotado de textos do Fernando Pessoa, que estavam estudando, catalogando ainda para ver. Você tem alguma informação sobre o desenrolar desse baú? Não, eu tentei até ir atrás para saber se tinham soltado alguma coisa, mas eu não consegui encontrar nada sobre esse material. Né? Não consegui encontrar nada. Tentei ir atrás para descobrir. Eu acho que ainda não soltaram. Eu tenho a impressão que esse pessoal que encontrou ainda está com eles ainda. Eu não consegui encontrar. É porque o trabalho de catalogação, de separar isso, identificar, separar, confirmar se é dele, para chegar à publicação leva um bom tempo. Mas é um achado curiosíssimo, né? É curiosíssimo. Curiosíssimo. A mesma coisa lá do Amor Natural, do Carlos Drummond, né? Os poemas eróticos do Carlos Drummond. Sim, né? Sim. Que ele não reconhecia e de repente veio à tona depois que ele morreu, né? Uhum. Poemas eróticos. E desses outros, fora esses 3, que são os mais conhecidos, os mais afamados, os mais estudados, quais outros heterônimos, outras criações do Fernando que o grande público, o público leitor, não tão apaixonado quanto você conhece? Mas que é igualmente fantástico, né? Tem o Chevalier de Pá, mas assim, Chevalier de Pá não tem toda a expressividade dos 3, né? Eu me centrei mais nos 3, mas tem o Bernardo Soares, que é considerado semi-heterônimo, né? O pessoal vê uma certa assumição do Pessoa no Bernardo Soares. Já ouviu falar disso? Sim. Né? O semi-heterônimo Bernardo Soares, que ele vai muito para a prosa, né? Mas, assim, eu centrei muito nos 3, porque os 3 realmente têm essa força. Os outros eu vi por acaso, eu conheci, li, assim, mas estudar mesmo, eu me centrei nos 3, porque foi o que me interessava para a questão do trabalho teatral, principalmente do Ficções do Interlúdio, que é o nome dado por ele, né? Ficções do Interlúdio. E por que o Álvaro de Campos? Dos 3, já voltando aos 3 principais, por que o Álvaro de Campos? Porque o Álvaro de Campos é o mais dramático. O Álvaro de Campos grita. O Álvaro de Campos tem versos livres. Aí dá, mas o Caeiro também. Mas o Álvaro de Campos, ele fala, ele grita, ele berra. Isso é dramaticidade. Ele trabalha com a essência da poesia que é ouvida. Quando você lê Álvaro de Campos, você ouve a voz. Você não lê, você ouve a voz. Quando ele grita, você ouve, imagina os gritos. Isso tem dramaticidade. Isso é interpretável do ponto de vista cênico, do ponto de vista teatral. Isso traz imagens, isso traz, como é que se diz? Essas imagens que o Álvaro de Campos passa para a gente através desses gritos, né? Porque o Álvaro de Campos era um decadentista, um inadaptado, né? Ele era o poeta do futuro, poeta que exaltava o progresso, que exaltava as máquinas, que exaltava a lâmpada elétrica, quer dizer, a novidade do mundo que estava na época, que estava surgindo. Ele exaltava, ele era futurista. Né? Então, ele
ele tinha mais a ver com essa proposta. O Alberto Caeiro o bucolismo do Caeiro, é o objetivismo, né? A negação do pensar do Caeiro, é uma coisa mais contida, porque ele não admitia o extravasamento que o Álvaro de Campos admite. O Álvaro de Campos, ele extravasa, literalmente, né? Literalmente, ele extravasa a poesia dele. Passa para a gente como um tapa na cara, como um grito. Ode Marítima tem momentos que você fica surdo. Erreu! Dead Man Chest, né? Que ele faz aquele do Teto Pirata, sobre o caixão, e uma garrafa de rum. Ele cita o tempo todo, gritando, cantando. Você ouve o marinheiro cantando. Por você conhecer já em português a música, né? E aí... Eu então tive uma conversa com um grande escritor que ele me disse o seguinte: se você, ao ouvir um poema ou ler um poema, e isso não fizer um filme passar na tua cabeça, ou o poema não presta, as imagens. Ou você não teve alcance para o poema. É a questão imagética que o poema produz. O poema, ele tem que fazer essa produção imagética. É essencial. Se ele não produz, ele é colocado de lado. Então, não existe poesia. Porque o poema, ele pressupõe a produção imagética do leitor. E o Álvaro de Campos, os outros também, lógico, mas o Álvaro de Campos, ele transpõe ainda isso, é como se saísse dos livros, as palavras. Eu sempre imagino as palavras saindo do livro e ecoando aqui, certo? Aquelas coisas, onomatopeias, aquelas coisas vibrando, gritando. O Ode Marítima, a Ode Triunfal, você imagina aquele a dolorosa luz das grandes lâmpadas elétricas da fábrica. Tenho febre e escrevo rangendo os dentes. Fera para a beleza disto, totalmente desconhecida dos antigos. Ó rodas, ó engrenagens, eterno. Eu vi uma vez um ator dizendo esse poema e ele disse, R eterno. Deus é mais, hein? R eterno. Como assim? Como assim? É um som, é uma onomatopeia, é um um ranger de dente. Ele está dizendo que é ranger de dente, né? Então, assim, é um poema que você diz com sons. Você não lê ao pé da letra as letras do poema do Álvaro de Campos. Você tem que produzir o som, né? Ele faz o ground como se fosse da graúna, do corvo, sei lá, do pássaro, o grunhido eu não sei como é o nome, da gaivota. É tanto que eu coloco no Álvaro de Campos o barulho das gaivotas no cais, quando ele está falando da Ode Marítima. Porque ele também ele fala do grunhido dos animais, ele compõe com onomatopeias, com sons vibrantes. Você fica surdo. E o Fernando Pessoa, ele, por ele mesmo, ele não alcança essa profundidade, essa dramaticidade? Ele é mais contido no Portugal, ele como Portugal. Aí, não, mas ele não fala só sobre Portugal, não, mas ele fala do ponto de vista do português. Sempre ele coloca a poesia dele. No Mensagem, que é um saudosismo ao sebastianismo, às descobertas, a Portugal, o órfão da Europa, não sei o quê, né, que precisa da salvação, que basta querer soprar a cinza, que por baixo da cinza ainda tem uma chama acesa, que vai renascer, que vai trazer Portugal de volta, vai fazer renascer o sentido único do português. Aí ele vai para a autopsicografia, ele vai lá para o adversário, ele vai... Mas aí você vê muito pessoa, não sei se é essa palavra, né, comedido na sua
como é que se diz, no seu lirismo de português, de bom português. Mas, se eu pego, aí vem a polêmica, se eu pego a vida pessoana, a vida dele, particular, se eu pego, eu vejo muita semelhança com Álvaro de Campos. Muita semelhança. O que é que você acha disso? No fundo, eu acho que tudo é assim, ele. eu não digo Agora, que... vamos voltar à história do fígado. Pois Eles é são isso que eu estou heterônimos. dizendo. Fernando Pessoa, para mim, é mais um heterônimo. Não é ele mesmo. Ele nunca se mostrou. Eu acho que Fernando Pessoa, na obra dele, ele nunca se mostrou. Fernando Pessoa, ele mesmo, é um heterônimo. Não é ele. Ele travestido para enganar. Eu tive uma experiência lá em Lisboa, quando eu fui em Lisboa, que eu fui seguir todos os passos dele. Fui até o Martinho da Arcada e eu conheci um senhor, isso foi na 97 que eu estive lá, né? Primeira vez que eu estive lá em 97. E eu fui com aquela sede, né? Eu tava com Álvaro de Campos, não sei o quê. E aí eu fui no Martinho da Arcada, eu encontrei um senhor velhinho, engraxate. Ele disse que engraxava o sapato do Fernando Pessoa. Quando ele era criança. Ele disse que hoje ele era engraxate. Eu não sei se é verdade, né? Mas ele disse que chegou a engraxar o sapato do Fernando Pessoa. Entendeu? E o Fernando Pessoa, ele era muito solitário, pelo que eu percebi. Muito solitário. Você chegando lá na casa do Fernando Pessoa e subindo, né, que é no primeiro andar, o quarto dele, quarto apertadinho. O quarto, eu acho que é, no máximo, 3x4. E eu não me recordo de ter janelas. Acho que poderia ter janela, mas era tão apertado assim. Nossa, como é. Você imagina uma pessoa tão grande, né? Num cubículo daquele. E aí eles colocaram, assim, arames, né? Arames cruzando, fazendo uma teia de arames cruzando o quarto todo. Você não consegue entrar. Você chega até a porta e vê o quarto. E aí meu Deus, como é que cabe um homem daquele tão grande no quarto desse? Mas ele não cabia em si. Ele era tão só, tão solitário, que ele resolveu se multiplicar. Mas eu acredito que o Fernando Pessoa, ele mesmo, é um heterônimo. Fernando Pessoa não se mostrou na obra dele. A grande ânsia de evasão de todo ser humano, né? E o escritor em especial. Então, é uma coisa assim que dá uma certa boa inveja na gente, né? Ele conseguiu se extrapolar em milhares. Quer dizer, e os heterônimos que possam ter existido que ninguém conhece? Que eu creio que tem muito mais. Como muita coisa Não veio à para toa. nós, Quem sabe coisa... nessa caixa que foi descoberta, porque eu vi um fofocar, né, de que teriam novos heterônimos, que eram desconhecidos do público. Quem sabe ele mesmo não estava lá? Quem sabe ele mesmo não estava lá na caixa? Exato. Aí o verdadeiro, o puro, né? O puro. Mas assim, pelo que eu percebi, pelo que eu fui atrás, pelo que eu estudei sobre a obra dele mesmo, eu disse, Fernando Pessoa não está aqui. Não está, gente. Aqui é um heterônimo. Aqui é um heterônimo. Isso é polêmico, mas eu sustento isso. Eu acho que, quem sabe, eu não defendo isso no doutorado. Logo, logo. Eu estou agora terminando o doutorado. Inclusive, um heterônimo feminino, né? Por que não? Se ele era tão múltiplo, por que não? Lá no Passagem das Horas, que ele fala do cara lá, né? Ele sugere um amor a um cara, Passagem das Horas. É que eu não estou me recordando a passagem aqui. Que ele diz, ó tu, eu esqueci a passagem.
que ele exalta que tem muito a ver com o Walt Whitman. Eu estou falando do Álvaro de Campos. Uhum. Tem muito a ver com o Walt Whitman, né? Com o Walt Whitman. Porque Inclusive, ele chega a citar o Walt Whitman naquele Abram-me todas as portas. E até a métrica do poema parece muito com a métrica do Walt Whitman. Abram-me todas as portas por força que hei de passar. Minha senha, Walt Whitman, mas não dou senha nenhuma. Passo sem explicações. Sim, eu, franzine civilizado, passo sem explicações. Meto dentro das portas, porque nesse momento não sou franzino nem civilizado. Sou eu, um universo pensante de carne e osso querendo passar. E que há de passar por força, porque quando quero passar, sou Deus. Né? Então, isso é o Walt Whitman. Pleno. Walt Whitman pleno. E é saudação ao Walt Whitman. E há parte da crítica que diz que ele, Fernando Pessoa, é uma, digamos, versão do Walt na literatura portuguesa. Portuguesa. E a versejação livre dele, nos poemas deles, você vai ver o Walt Whitman, você vê similaridades. Você vê, você percebe similaridades. Adalmir. Esse jogo é muito interessante. Um artista como você, com múltiplas habilidades. Você escreve, você dirige, você atua, você tem todo não é uma noção, você tem um domínio de iluminação, você tem um domínio de figurino, ou seja, você respira a peça em todos os seus aspectos. Você não apenas chega ao palco e representa o teu papel, independente do papel dos outros. Você consegue ver a peça, você vê o palco sobre todas as suas vertentes. Você se sente reconhecido, se sente valorizado em seu estado? Pergunta meio difícil. Mas, assim, não. E fora dele? Sim. Sim. Eu consegui ser reconhecido em Minas Gerais, que eu participei de alguns festivais. Festivais, eu consegui ser reconhecido em Minas Gerais. Consegui ser reconhecido em Blumenau, Santa Catarina, que eu fui 4 vezes, entendeu? Ganhei prêmios. E Santa Catarina, Blumenau, eu costumo dizer que é o festival de doutores do teatro brasileiro. Lá participam desse festival doutores. E quando eu tive a oportunidade de participar lá, eu ainda estava na minha graduação de letras. Agora eu estou no mestrado, né? Em literatura, terminando o mestrado em literatura pela Federal. E Mas, você assim, vai defender uma tese em cima de quê? o meu mestrado é dramaturgia, literatura dramática. O meu objeto de estudo é o Alto Lampião na Além de Gomes Campos. Que é outro piauiense. Aspectos carnavalizadores em O Alto do Lampião na Além de Gomes Campos. Outro piauiense e pouquíssimo conhecido e reconhecido. E atualmente totalmente desconhecido. Porque enquanto estava aquela questão da literatura piauiense sendo valorizada no vestibular, não sei o quê, as pessoas conheciam a literatura piauiense. E agora que o Enem fugiu do Piauí, né? Pouca coisa aparece. Fugiu da Terra, está noutra estratosfera. E aí ninguém conhece. Tem adolescente que não sabe quem é Torquato Neto. E estuda, e não sabe quem é Torquato Neto. Não sabe quem é Assis Brasil, não sabe. A gente fala em o que é, como. Gente que faz teatro que não conhece literatura piauiense. Não conhece. Eu fui dar uma pessoa palestra. de teatro perguntou o seguinte para mim, que eu achei um absurdo. Não vou dizer o nome porque eu acho um absurdo.
Me diga uma coisa, esse cara aí, que tu é impressionado com ele, é muito impressionado com ele, tudo da tua boca só sai o nome dele. Que cara é esse? Esse cara aí que tu faz aí. Aí, que cara? Fernando Pessoa? Sim, esse cara aí. Eu não vou dizer o nome porque vai dar problema. Deixa quieto. Certo? Eu Mas eu fui achei um convidado, absurdo a pessoa chamar Fernando Pessoa de cara. eu fui a Certo? fui convidado para fazer uma análise, uma palestra, como você queira chamar, para estudantes de uma universidade do último ano do curso de letras. Era para eu falar sobre a obra Rio Subterrâneo do Agerrego de Carvalho. Eles não sabiam por onde começar, o que fazer para entender a obra do Agerrego. Último semestre do curso de letras. Meu Deus. Então vai sair o quê de lá? Mas nós temos duas perguntas antes de encerrarmos a nossa narração. Depois vem Já. o nosso epílogo e a gente vai finalizando. São duas perguntas. A primeira, Fernando Pessoa diz o seguinte: o poeta é o fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera ser. Interessante. Eu pergunto a você, você concorda que nós somos todos fingidores? Concordo, principalmente artista. A gente vive do bom fingimento. A gente vive do bom fingimento. Porque eu faço de conta que represento alguém que não sou eu no palco. Eu faço de conta, como Fernando Pessoa criou os heterônimos, que ele não assume e não admite que tenha nada dele, né? Seus heterônimos. Quando eu fui fazer cinema a primeira vez, eu fiz um filme nacional e fiz um filme regional. Com Cícero Filho, aqui, o diretor do Ike Vida, eu fiz o Flor de Abril com ele. Uma experiência que eu queria ter, a gente passou quase 3 anos no meio do mato, lá no Maranhão, Poção de Pedras, lá no Maranhão, no Barro Vermelho, né, onde sempre ele faz o filme dele. Eu queria ter essa experiência e fui. Adoeci com picada de mosquito. Foi uma loucura, mas foi uma experiência maravilhosa com Cícero Filho, Flor de Abril. Fui para o Cinema Nacional, lá em São Paulo, com o Sonho de um Sonhador, que é a história do Frank Aguiar, que eu fui ser preparador de elenco, e o diretor, de última hora, me colocou como ator também. E aí eu cheguei lá para montar, assim, 5 segundos de cena, eles passam a manhã toda botando lâmpada, luzes, não sei o que, arma, fica uma imensidão de gente na sua frente, a câmera na sua cara, e você tem que se emocionar e chorar. É uma grande mentira. Tudo é uma grande mentira, fantástica grande mentira. Que você fica impressionado, que você sabe que você participa daquilo para levar para alguém ver aquela grande mentira e alguém se emocionar e alguém mudar, alguém se transformar através daquela grande mentira, daquele faz de conta. Assim como o cantor vai cantar, entoar a sua voz, os seus acordes, a sua melodia, que vai encantar todo mundo. Mas ali ele está praticando um ato técnico. Ele joga a emoção, porque se ele não jogar a emoção, ele não consegue. Aí entra o lado humano na grande mentira. E o lado humano que entra na grande mentira é a grande verdade que faz a arte ser única. É o lado humano que entra na técnica. A técnica provoca a grande mentira e o lado humano se aproveita dessa grande mentira para produzir algo humano para alguém que está assistindo, ouvindo e se transformando. É isso, esse fingimento do Fernando Pessoa é isso. Ele não falou mal do poeta. Sim, Ele claro. falou bem. Porque quem é que consegue fingir tão bem a ponto de ser verdade? Eu tenho até o dialogismo socrático, né? Eu pratico muito quando eu vou dar aula de teatro, que eu coloco pontos para serem divergidos. Essas divergências é que vão construir um entendimento único.
Isso é socrático. Então, eu coloco o que é falso, o que é verdadeiro. Aí eles vão dizendo, isso, verdadeiro é isso. Eu disse, sim, mas se você faz dessa forma assim, não está sendo verdadeiro, é falso. Aí, não, mas é falso. Aí vai indo, aí a gente vai construindo. Aí a sensação é que não se chega a lugar nenhum. Mas através dessa grande mentira, a gente consegue formar o nosso pensamento, o nosso sentimento. E aí você consegue ser mais útil para a humanidade. Eu não estou sendo utópico, não. Se bem que nós estamos num mundo muito distópico, né? Atípico também. Nós vamos ouvir agora, meu irmão, uma pessoa muito querida e também uma apreciadora do Fernando Pessoa que mandou uma pergunta para você. Vamos à nossa pergunta magna de hoje. Boa noite, professor Nilson Ferreira. Boa noite, Adalmi Miranda. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite para participar desse momento e também de parabenizar o professor Nilson pelo excelente trabalho que tem desenvolvido aqui nesse canal, apresentando semanalmente grandes entrevistas com pessoas de referência, com intelectuais, com pesquisadores e artistas. E quero também parabenizar o Adalmi Miranda pelo excelente trabalho que ele tem desenvolvido ao longo desses anos, pelo menos dessas últimas 2 décadas, em relação ao Fernando Pessoa. Eu sei que a pauta de hoje é a obra de Álvaro de Campos, cujo heterônimo é um dos mais festejados e um dos mais aceitos pela academia e pelo público em geral, mas eu gostaria de perguntar ao Adalmi Miranda, como grande referência em literatura portuguesa aqui no nosso estado, ou especialmente uma grande referência no que se refere à poesia de Fernando Pessoa. Quando eu vim estudar aqui em Teresina, fazer letras, eu, no final da década de 80, precisamente 89, eu já ouvia falar de Adalmi Miranda, juntamente com a professora Raimunda das Dores e a nossa querida Dorinha e a Socorro Neiva como sendo as grandes referências em literatura portuguesa. Então, Adalmi, eu gostaria de saber a que você atribui a falta de interesse da academia e de pesquisadores em geral em relação à obra do semi-heterônimo Bernardo Soares. Eu estou me referindo ao livro do Desassossego. Por que, na sua opinião, o livro do Desassossego não tem despertado o mesmo interesse da academia que tem despertado o livro Mensagem, por exemplo, e a poesia dos heterônimos de Fernando Pessoa? Esse é o meu questionamento. Porque, do ponto de vista temático, é um livro, e do ponto de vista da escrita, é um livro inquestionavelmente rico. Na sua opinião, por que o desinteresse? Olha, eu suponho que é a questão do marketing, né? Eu culpo a questão do interesse, do marketing, é o que está mais em voga. Essa palavra ninguém usa mais, mas eu estou usando, né? Porque eu, particularmente, eu gosto muito do Bernardo Soares, né? Eu já li várias vezes o livro do Desassossego, acho interessantíssimo. Mas, assim, eu acho que é devido à produção, a produção poética dos heterônimos, né? Que é grande. Tem muitos poemas, tem uma obra, cada um tem sua obra. E que esse fenômeno... E o Bernardo Soares é considerado um semi-heterônimo, né? Então, já não chama tanta atenção pela loucura que é esse mundo heteronímio, né? Então, a questão da heteronímia, ela chama muito mais atenção nesse sentido,
a obra, que é muito maior, a obra de todos os poetas, a obra poética em si. E o Bernardo Soares, ele é um pouco mais reservado, um pouco mais tímido nessa questão de produção. Eu acho que pode ser isso, né? Não sei. Ou então, não sei. Eu acho que pode ser isso, a questão da produção literária, que chama mais atenção. E isso gerou um marketing dos 3 heterônimos mais conhecidos, entendeu? Eu acho que pode ser isso. José Vitor, um prazer, viu? Obrigado pela sua participação, uma surpresa boa. E lembrar da Dorinha, da Socorro Neiva, minhas professoras, que me ajudaram a alavancar essa minha pesquisa, né? Agradeço muito. Ainda hoje, de vez em quando eu tenho contato com a Dorinha, e minha eterna professora, e agradeço muito. Quero apresentar a você aqui um convidado especial que chegou agora. Ele veio para... Oh! Antônio Fernando de Almeida Pessoa. Almeida Pessoa. Ele veio para fazer uma participação com você. Antônio Fernando e Pessoa. tudo do Pessoa é bonito, mas tem um poema que eu conheci num momento especial da minha vida, numa passagem um momento difícil, e alguém me entregou esse texto, né? Que ele diz o seguinte: para ser grande, Ser inteiro, nada teu exagera ou exclui. Ser todo em cada coisa. Põe, quanto és, o mínimo que fazes. Assim, em cada lago a lua toda brilha, porque alta vive. É um poema... Eu acho que esse poema, o roteiro da obra de Pessoa. O roteiro para a obra. Lembra muito o Mário Quintana com esse texto. Ele tem... E aqui você passa 2 horas e não termina, não chega da metade da análise dele, de tão profundo. Eu acho que é o roteiro da obra dele, da produção literária dele, incluindo todos os heterônimos. É o roteiro. Esse poema aí diz exatamente. É tanto que ele diz assim: viver tudo de todas as maneiras, ser tudo de todas as maneiras, viver tudo de todos os lados, ser a mesma coisa possível ao mesmo tempo, né? Que ele fala lá no nós vamos agora para o nosso epílogo. Eu tenho 3 perguntas para fecharmos nosso bate-papo, que, por sinal, está maravilhoso. Qual livro você está lendo? Olha, eu diria os livros, né? Porque eu estou fazendo mestrado, então eu estou lendo muito livro. Então, eu estou praticamente lendo a obra completa de Mikhail Mikhailovich Bakhtin, né? Sobre o discurso, sobre a questão da carnavalização da literatura, sobre a estética verbal, e também Kristevá, né? Estou lendo muito Kristevá, porque tem muito a ver, o meu objeto de estudo, que é o Gomes Campos, tem muito a ver com intertextualidade. Eu estou vendo muito Kristevá. E, fora esse, que eu não consigo ler, mas eu já decifrei muitas coisas através que é em holandês, o livro Fernando Pessoa. Um livro que eu sempre vejo, né? Porque é do meu amigo Ramsés. Esse livro, né? Folhas da Relva. Folhas da Relva, Leaves of Grass, Walt Whitman. A tradução é do Ramsés Ramos Barhouri. Ramsés Ramos Barhouri, né? Então, esse livro foi ele que me deu. Foi ele que me deu esse livro, certo? Flores da Relva. Eu indico. Muito bom. De vez em quando eu leio Walt Whitman. Interessante. E tem muito a ver com Fernando Pessoa também. Ele tem a venda aqui em Teresina, pela internet? Não sei. Eu não sei. Ele me deu pessoalmente. Eu nunca vi em Teresina, em nenhuma livraria. Nunca vi. Folhas da Relva, Leaves of Grass. Eu também, no mestrado, eu fiz que vai ser publicado logo, eu fiz um artigo sobre o teatro político de Augusto Boal. E aí, eu ainda leio, né? Augusto Boal
A Estética do Oprimido, que tem a ver com a questão lá do Paulo Freire, né? Sim. Então, esse livro é muito interessante para quem faz teatro, porque a obra, o trabalho teatral do Boal, o teatro oprimido em si, ele é em pó, como a gente chama o latim, em pó. Então, aqui é o teatro em pó, que se diluiu para o mundo todo. Então, todas as técnicas de aprendizagem teatral, de interpretação, de compreensão e entendimento, né, e apreensão da linguagem teatral, tudo provém do Boal. Atualmente, todas as oficinas, técnicas, exercícios, né, vêm do Boal. Então, é muito interessante ler Augusto Boal, A Estética do Oprimido. Interessantíssimo. Aqui, ó. Beleza. Né? Pela Funach, esse livro, Garamond. Aí eu também indico aqui o Acrobata, a revista O Acrobata, que, por sinal, nessa daqui, tem exatamente uma entrevista comigo sobre o Álvaro de Campos em pessoa. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Álvaro de Campos em pessoa. Aqui. Não sei se está dando para ver. Dá para ver, sim. Então, tem aqui várias páginas falando sobre o espetáculo Álvaro de Campos em pessoa. Então, é interessante. Essa daqui é o número 2. Número 2, o Acrobata número 2. Lógico que está muito mais adiante. Mas eu resolvi mostrar essa por causa do Álvaro de Campos. Eu indico também. E indiquei 3, né? E aí, falando dos livros, né, que eu faço parte também, tem aqui um livro de dramaturgia piauiense, eu, Assi Campelo e o Valfrito Salmito. São 3 textos teatrais. O meu texto é O Alto da Folia de Reis, que é o infantil, que é uma adaptação do reisado piauiense para crianças. Né? Esse dramaturgia piauiense. E tem também aqui outra coletânea de autores piauienses, de teatro piauiense, são vários. Aqui, Teatro Sempre, é uma coletânea do Ciro Cires, né? Ele que fez essa organização. São vários autores aqui no livro, vários autores. Certo? Tem várias peças de teatro, e aqui tem um espetáculo meu futurista, um texto teatral futurista, Corpus no Gasômetro. Que esse texto eu fiz quando eu ainda estava saindo da adolescência, esse texto. Eu acho o texto muito, muito louco. É um texto futurista. Inclusive, tem uma crítica que foi publicada na revista Presença, na época do Ramsés Ramos, desse texto, dessa montagem minha. Uma crítica na revista Presença, do Ramsés Ramos, que é o Corpus no Gasômetro. O que seria Corpus no Gasômetro? Então, é uma loucura, inclusive com muita poesia, viu? É um texto com muitas poesias. Maravilha. Meu irmão, tem para nós encerrarmos só mais uma pergunta e aí vamos fazer as nossas despedidas. Qual foi a pergunta que eu não fiz a você? A pergunta que você não me fez. Adalmir, você é feliz fazendo teatro? Ter conhecido o teatro? Você é? Sou. Na medida do possível, sim. Fora como é que se diz? As tempestades, né? Eu acho que... Eu conversei uma vez com o Fifi, né? Eu disse, Fifi, a gente se aprofunda tanto no conhecimento. Fifi é o Feliciano Bezerra, que é o professor doutor da Universidade Estadual do Piauí, né? O Feliciano Bezerra. Aí eu conversando com ele uma vez, eu falei, Fifi, será que ser ignorante é melhor do que ser sabido? Porque a gente se aprofunda no conhecimento, conhece, e a gente sofre muito com isso, porque a gente percebe perfeitamente como funciona todo o mecanismo de mazela da sociedade, o mecanismo mazelar da sociedade. Então a gente sofre muito porque a gente não pode fazer nada. Será que ser ignorante a gente seria mais feliz, né, não? Porque você não percebe direito. Aí ele disse uma coisa interessante, que
Ser ignorante, por um lado, você pode ser a tua felicidade, mas ter o conhecimento, você ganha muito mais. E você saber que você não está dormindo é muito mais confortável. E aí eu aceito isso. Então, eu acho que eu Aí sou feliz. eu vou Eu te disse para minha conformar. mãe uma vez, ela, meu filho, por que você decidiu fazer teatro, esse negócio de teatro? Por quê? Eu disse, mamãe, se eu não tivesse conhecido a arte, o teatro, eu acho que eu não estaria mais vivo, não. Então, o teatro praticamente me salvou. Pois se o Fernando Pessoa, se não, quando o Fernando Pessoa te encontrar do outro lado, e ele te perguntar, você vai te perguntar, Adalmi, valeu a pena? Aí você responde, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Aí Perfeito. eu tenho aqui, rapidinho, antigos navegadores diziam, Navegar é preciso, navegar é preciso, viver viver não é não é preciso. O preciso. poeta diz, o que é necessário é navegar. E eu digo, navegar é mais que preciso. Sempre. Não, navegar é preciso, viver é mais que preciso. Isso aí eu parafraseando. Navegar é preciso, viver é mais que preciso. Agradecer aqui a todos que nos acompanharam neste episódio, agradecer a nossa equipe técnica que nos dá esse apoio. E, amigo Adalmi, somos gratos por ter você conosco, compartilhar conosco essa tua bagagem maravilhosa. E eu peço que você faça sua despedida e feche o nosso programa, encerre nosso programa com um poema ao jeito de Adalmi Miranda. Bem, eu agradeço a você o convite, maravilhoso, é uma honra participar e colocar um pouco do meu trabalho, um pouco do que eu acho, do que eu penso, do que eu sinto, que eu acho que arte, teatro, é sentimento. Você tem que passar sentimento, tem que ter feeling, né? Eu acho que se não passa nada, que eu acho meio difícil, a arte é uma coisa muito doida, que sempre passa alguma coisa, nem que seja raiva, mas passa. Então, eu acredito muito nisso, a transformação através da arte. Eu acho que é uma grande arma. É por isso que tem muita gente aí que tem medo e quer acabar com a arte, literalmente acabar com a arte, porque morre de medo, porque não se acha capaz, né? Não se acha capaz, não se acha suficientemente necessário na arte, eu acho. É uma grande arma. Então, vamos acordar para isso. Agradeço os técnicos e gentis que facilitaram toda essa conversa que eu chamo de conversa com arte. Agradeço ao Nils Ferreira, depois de muito tempo que a gente não se via, é um grande amigo meu, né, das artes literárias, e a gente sempre comunga com isso, e isso é muito interessante. Agradeço a todo mundo que está assistindo e que possa tecer algum comentário, e serão bem aceitos todos os comentários sobre o que a gente falou aqui, o que a gente comentou. E vamos ao poema. Senhor, a noite veio, a alma é vil, tanta foi a tormenta e a vontade. Restam-nos hoje no silêncio hostil, o mar universal e a saudade. Mas a chama que a brisa em nós criou, se ainda a vida ainda não é finda, o frio morto em cinzas a ocultou. A mão do vento pode erguê-la ainda, dar o sopro, a aragem ou desgraça ou ânsia, com que a chama do esforço se remoça, e outra vez conquistemos a distância do mar ou outra, mas que seja nossa. Fernando Pessoa. Meu irmão, muito obrigado. Foi maravilhoso, eu gostei demais. Falar de pessoas, conversar com você
falar do teu trabalho é muito bom. Quando for lançar a nova versão do Fernando Pessoa agora em 2021, avise que a gente divulga e, óbvio, estarei na primeira fileira. Tá? E a minha dissertação vai ser transformada em livro sobre o Gomes Campos, viu? Pronto, então vamos conversar sobre o Gomes Campos, que é outro assunto, no outro encontro, tá bom? Tá ok. Fica aqui já apalavrado, tá bom? Tá ok. Para a honra e glória dos nossos ancestrais. Tchau. Tchau.